Olá, gente, boa noite. Acabamos de finalizar a nossa aula de hoje, né? 24 de maio, nossa aula sobre classificação dos jogos. E aí, por conta de um contratempo, né? Meu computador fechou do nada aqui, ficou com a tela preta. Eu vou gravar para vocês somente a parte que ficou faltando da aula de hoje, ok? Então, essa aula de hoje ela foi sobre classificação dos jogos segundo Piaget. E aí a gente começou falando, né, vou fazer uma recapitulação rapidinho aqui para vocês, sobre como eram os jogos antigamente, né, que eles estavam presentes sim dentro da escola, mas apenas em datas comemorativas, né, encerramento do ano letivo ou primeiro dia de aula. E aí hoje os jogos eles já têm uma nova perspectiva, né, nós já temos uma nova perspectiva de jogo. Hoje o jogo ele serve como um meio para alcançar um desenvolvimento da criança, o desenvolvimento infantil. Então, hoje ele já está integrado nos currículos escolares e ele passa a ser pedagogicamente aceito como parte dos conteúdos. Eu até trouxe para vocês exemplos dentro da área de educação física, né, dentro da Base Nacional Comum Curricular, que traz o conteúdo de jogos para a gente, para os professores de educação física, e quais são os conteúdos relacionados ao jogo que a gente deve trabalhar, né? Jogos eletrônicos, enfim, dentro da sala de aula, de acordo com a faixa etária da criança, de acordo com o ano que ela está. Só que antes disso, né, antes da criança utilizar os jogos, antes dos professores utilizarem os jogos como um meio de desenvolvimento infantil, tiveram que ocorrer várias pesquisas para que chegasse a essa resolução. E aí eu trouxe para vocês alguma dessas pesquisas, né, de Cruz e Loris em 1970, falei de Vallon, falei de Freud. Freud também falou em 1903 sobre a importância do jogo, que a partir do jogo a criança ela consegue criar o seu próprio mundo, ela reordena as suas ideias. Vygotsky também traz para a gente o conceito de jogo, que é um meio onde as crianças elas vão começar a dominar o mundo dos adultos. Dei até o exemplo, né, da criança que brinca de comidinha, que brinca de panelinha, porque ela vê aquele contexto, ela vê aquilo no dia a dia dela, os pais fazendo aquilo, e aí elas trazem para dentro do contexto do jogo delas, ainda que de forma lúdica. E aí eu falei para vocês sobre o processo de construção do conhecimento segundo Piaget, que ele parte de dois processos, a assimilação e a acomodação, e mais tarde Piaget ele traz uma nova nomenclatura que é a equilibração. Estou falando rápido porque a gente já viu isso na aula, tá? Ao vivo lá, durante a live. Então, o que seria a assimilação? A assimilação ela é o primeiro contato da criança com aquela nova ideia ou com aquele novo objeto. Então, existe aquele choque, né? Quando a criança ela tem o primeiro contato com aquela ideia, ela nunca viu antes. Então, tem aquele primeiro choque e isso o Piaget ele chama de assimilação. E o segundo processo é a acomodação, que é a capacidade do organismo da criança se ajustar àquela nova ideia, àquele novo objeto. E aí, a equilibração é quando aquele objeto ele já foi assimilado, ele já foi acomodado e agora ela passa a dominar aquele objeto ou aquela ideia. Esse é o processo de equilibração, resumidamente falando. Quem quiser se aprofundar sobre esses processos, nós temos o nosso artigo Jogo e Aprendizagem, que está disponível na biblioteca virtual. Sobre os estágios de desenvolvimento, segundo Piaget, de acordo com a faixa etária das crianças, né, falei que são 4. Estágio sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos. O estágio pré-operacional, que vai de 2 a 7 anos. O estágio operatório concreto, que vai de 7 a 12 anos. E o estágio operatório formal, que é a partir dos 12 anos de idade, né, que já é o adolescente. E aí, na nossa aula, eu falei como é que a gente pode estimular o desenvolvimento da criança em cada estágio desse, tá? Vocês podem estar acompanhando também no nosso artigo. E aí, a gente parou exatamente nesse slide, quando a gente foi começar a falar sobre a classificação de jogo segundo Piaget. Então, o Piaget, ele traz pra gente 3 classificações de jogos. Geralmente, quando vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar apenas 2 classificações. A nossa aula está um pouquinho mais aprofundada,
tá? Então, nós temos jogos de exercício, jogos simbólicos e jogos de regra. Dentro dos jogos de exercício, que vai de 0 a 2 anos, Piaget, ele classifica, né, ele faz uma subclassificação. Ele traz jogos de exercício sensório-motores, tá? Que é essa bem aqui. Ele traz jogos de exercício de pensamento, ok? Ele traz essas duas subclassificações dentro de jogo do exercício. Aqui, dentro de jogos de exercício sensório-motores, ele traz 3 classes, ok? Os jogos de exercício sensório-motores simples, jogos de exercício sensório-motores de combinações sem finalidade, jogos de exercício sensório-motores com combinações com finalidade, tá? E também ele traz aqui, dentro dos jogos de exercício de pensamento, essas mesmas classes, ok? E aí depois nós teremos jogos simbólicos e jogos de regras, a gente vai falar cada uma delas agora. Sobre a classificação de jogo, o que são os jogos de exercício? É quando a criança ela executa simplesmente pelo prazer, né? Se resume ao prazer que a criança encontra em realizar aquela atividade. Então, ela não tem um objetivo de se adaptar ou de aprender alguma coisa, ela não tem uma meta, ela apenas faz aquela atividade, aquela prática por prazer, apenas por prazer. E a principal característica nessa fase é o aspecto prazeroso e agir para satisfazer-se. O prazer é o que traz significado para a ação. Por exemplo, o bebê mama não para sobreviver, mas pelo prazer que o mamar traz a ele, à medida que alivia um desconforto, um desprazer. Então, ele sente prazer em mamar. Então, ele fica repetindo aquilo por puro prazer, tá? Essa é o principal conceito de jogos de exercício. E aí, dentro de jogos de exercício, que é um termo mais global, ele traz, né, o conceito de jogos de exercício sensório-motores, que tem 3 classes que eu falei para vocês ainda agora. Simples, sem finalidade e com finalidade. Opa, os cachorros aqui de casa. Jogos de exercícios sensório-motores simples. Estes jogos se limitam a reproduzir fielmente um comportamento adaptado pelo simples prazer, e ele sente prazer em repetir esse determinado comportamento. Quando, por exemplo, a criança tenta arrastar o corpo e chega próximo a um objeto que ela quer, ou quando tenta, né, falar bá, 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 ficar repetindo aquelas sílabas, experimentando novas combinações de sons no espaço, de imitar fonemas adultos. Então, isso a criança repete apenas por prazer. Exemplos de jogos de exercício simples. Quando uma criança sobe e desce inúmeras vezes uma escada, ela repete essa ação pelo único prazer que ela encontra em repetir essa ação. Então, ela sente prazer em ficar subindo e descendo a escada. Então, ela vai ficar fazendo isso apenas porque ela sente um certo prazer, um certo alívio naquela atividade. E o que são os jogos de exercício, né, sensório-motores sem finalidade? A diferença entre a primeira classe, né, que é o simples, para essa classe aqui, que é a sem finalidade, é que a criança ela não se limita a exercer simplesmente a atividade que ela adquiriu anteriormente, mas ela passa a construir com elas novas combinações que são lúdicas desde o início. Então, aqui nas combinações sem finalidade, a criança ela vai começar a testar novos jeitos de brincar, novas maneiras de interagir com aquele objeto, novas maneiras de interagir com aquele meio, tá? E com finalidade, né, que é a nossa terceira classe dos jogos de exercícios sensório-motores. Nesses jogos, as combinações elas possuem uma finalidade predominantemente lúdica. Por exemplo, ao pular sobre o pneu, as crianças procuram descobrir novas formas de saltar, de rolar livremente os pneus, passar por dentro como se fossem túneis, ok? E dentro da classificação de jogos de pensamento, né, que é a classificação que ainda está dentro de jogos de exercício, só que aqui é de pensamento, tá? Para estes, podemos também apontar as mesmas classes, ou seja, simples, sem finalidade e com finalidade.
E aí a gente vai agora trazer exemplos para vocês. Uma criança tendo aprendido o formular perguntas, poderá se divertir pelo simples prazer de perguntar. Tá? Então, por isso que é do pensamento, porque ela começa a pensar e a verbalizar, ok? E lá no exercício não, já é uma atividade mais prática, mais motora, que já vai utilizar mais o corpo. Então, aqui no jogo de pensamento, a criança ela já aprendeu a perguntar e ela vai ficar fazendo várias perguntas, repetindo a mesma pergunta, apenas pelo prazer de repetir aquela pergunta, tá? Essa é a primeira classificação de jogo do pensamento de exercício simples. E aí, na segunda classe, que são as combinações sem finalidade, a criança ela poderá relatar algo que não existe pelo simples prazer de combinar as palavras sem finalidade alguma, ok? Então, a criança ela apenas combina palavras que ela já aprendeu, mas ela não tem nenhuma finalidade, né, em relatar aquilo que ela está pensando. Já é diferente das combinações lúdicas de pensamento com finalidade. As crianças elas podem inventar palavras ou descrições pelo simples prazer que encontra ao inventar. Então, ela sente prazer em inventar, né, nesse processo de inventar, de criar. Então, ela vai repetir, né, essas palavras, essas frases, apenas pelo prazer que ela tem em inventar. E aí agora a gente parte para a classificação de jogos simbólicos, ok? Que vai de 2 até 7 anos de idade. O que são jogos simbólicos? São jogos que implicam a representação, isso é, a diferenciação entre significantes e significados. No jogo simbólico, há o prazer, a descoberta do significado, como no jogo do exercício, mas com o acréscimo do símbolo. A criança demonstra seu funcionamento simbólico através de alguns comportamentos, como, por exemplo, quando imita uma determinada situação que presenciou em algum momento e demonstra uma representação interna desse acontecimento. Então, ela já vai trazer símbolos, né, dentro dos seus comportamentos, dentro do jogo. Por exemplo, quando uma criança brinca de faz de conta, que ela transforma um objeto em outro objeto, uma vassoura, que pode vir a ser um cavalo, um lápis, que pode vir a tornar-se um avião. Então, a criança ela tem essa capacidade de recriar objetos. No jogo, quando apresenta uma interpretação própria dos acontecimentos que fazem parte do seu dia a dia. Outro exemplo, quando a criança ela começa a usar a linguagem para se expressar e se comunicar com os outros. Isso também é uma forma de jogo simbólico. Quando ela desenha, quando ela pinta, quando ela modela, a criança expressa aquilo que conhece e tem significado para ela. Então, esses são os jogos simbólicos, né? Ela já faz uma relação com o objeto, com o símbolo que ela aprendeu, que ela já tem conhecimento. A criança ela tem necessidade de vivenciar o jogo simbólico. Quando a criança brinca, joga, desenha, ela desenvolve a capacidade de representar e de simbolizar. Ela está interagindo com o mundo, ela está recebendo, internalizando ideias, sentimentos e está dando a sua resposta criativa. E agora a gente vai falar sobre a terceira classificação, que são os jogos de regras. Para uma criança de 2 ou 3 anos, o simples fato de subir degraus de uma escada já gera prazer, já é uma satisfação. Aqui no jogo de regra, por exemplo, essa atividade de subir e descer escadas, ela só vai trazer satisfação, ela só vai ser atrativa para essa criança quando forem implementadas regras. Por exemplo, subir de um pé só, ou então subir de 2 em 2 degraus. Então, ela vai fazer ali uma espécie de competição com um colega. Bora ver quem chega lá em cima primeiro. Bora ver quem consegue subir de 2 em 2 degraus. Bora ver quem consegue subir de uma perna só. Bora ver quem consegue descer mais rápido. Então, só começa a ter sentido para a criança, só começa a ser prazeroso, atrativo, quando há a implementação de regras. Tá? Seja o jogo que for, mas a criança ela vai dar um jeito de colocar uma regra ali, tá? Por exemplo, ali uma brincadeira de corrida, bora ver quem chega mais rápido. Então, ela sempre vai tentar colocar regras, porque para ela só o subir e descer a escada já não é mais tão atrativo como ela fazia lá nos 2 anos de idade.
Se nas primeiras brincadeiras infantis e naquelas que envolvem situações imaginárias, o prazer está no processo, nos jogos com regras, o prazer ele é obtido a partir do resultado alcançado e no cumprimento de normas. Então, as crianças elas colocam regras para serem cumpridas e, né, elas também determinam uma meta. Né? Quem chegar por último, né, vai, enfim, a criança vai inventar a regra dela. E ela vai sentir prazer quando ela conseguir vencer aquela brincadeira, aquele jogo que ela mesma, que aquelas crianças mesmo conseguiram implementar suas próprias regras. Resumindo, os jogos de regras são jogos de combinações sensório-motoras ou intelectuais, tá? Então elas podem ser práticas ou também de pensamento, com competição entre indivíduos, fazendo com que a regra ela seja necessária, ok? E aí eu vou deixar uma atividade, na verdade a atividade já está lá na plataforma, tem 4 perguntinhas lá na tarefa, vocês vão baixar, né, fazer o download dessas perguntas. Lá naquele arquivo mesmo que vocês baixaram, vocês vão colocar a resposta das 4 perguntas, essas perguntas são sobre essa aula de hoje, tá? Se você ainda ficou com alguma dúvida, nós temos o nosso artigo de jogo-aprendizagem na biblioteca virtual. Se ainda assim você ficar com dúvida, você pode fazer pesquisas no YouTube, no Google, enfim, em qualquer base de dados que você se sinta confortável. Ok? Então essa foi a nossa aula de hoje de jogos, de classificação de jogos segundo Piaget. E espero vocês sábado lá na quadra da Unifap e aí o pessoal de Santana. Muito obrigada, boa noite.